Real Madrid está disposto a vender Rodrigo, Ederson pode pintar no Real Madrid e ex-auxiliar de Tite fica perto do Santos. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa terça-feira do Mercado da Bola. Nós vamos começar a edição dessa terça do Mercado da Bola com atualizações sobre o novo técnico do Santos. Eu já tinha trazido para vocês que o César Sampaio não seria efetivado no cargo, principalmente depois da derrota no final de semana para o Red Bull Bragantino. Então, após vários nomes terem sido especulados, como Vanderlei Luxemburgo, Fernando Diniz, no fim, ao que tudo indica, quem vai assumir o Santos é um técnico que nunca foi técnico. Trata-se de Kleber Xavier. Ele tem 61 anos e foi auxiliar técnico do Tite durante 24 anos. Então esteve com o Tite, inclusive, nas últimas 2 Copas do Mundo. No ano passado, ele acabou se desvinculando do Tite com a intenção de ter agora uma carreira como treinador principal. Com isso, informação do jornalista Lucas Mussetti do UOL é de que o Santos é quem vai dar a primeira oportunidade para que Kleber Xavier seja treinador principal. E outra, ele vai para o Santos com todo o restante do staff do Tite, desde o preparador físico até o auxiliar, Matheus Bachi, ou seja, o filho do Tite, vai trabalhar como auxiliar do Kleber Xavier no Santos. Eu acho que esse movimento do Santos é um movimento de alto risco. Pode dar certo, ele pode vir com vontade de mostrar o seu trabalho, mas tem um outro lado. O Santos já não está bem na tabela do Brasileirão, tem problemas no elenco, problemas no departamento médico. Então você pega uma sequência negativa e começa a perder, começa a tropeçar até mesmo em casa, as coisas ficam complicadas. O Santos não pode se dar o luxo de ficar brigando na parte de baixo da tabela. Senão o campeonato vai chegando perto do fim e as coisas ficam cada vez mais difíceis. Falando em treinador, quem também está no mercado à procura de um novo comandante é o Vasco, que demitiu no final de semana o Fábio Carille, depois da derrota por 1-0 no Brasileirão, para a equipe do Cruzeiro. Agora, segundo informação do jornalista Lucas Pedrosa, com a saída do Carille, o Pedrinho, que é o presidente, já tem um nome certo, o seu nome preferido, para poder assumir o Cruz Maltino. Trata-se de Fernando Diniz, que está sem clube desde janeiro desse ano, quando foi demitido ainda no Campeonato Mineiro pela equipe do Cruzeiro. Vem de um trabalho ruim no Cruzeiro, um trabalho ruim na seleção brasileira e um fim de trabalho ruim na equipe do Fluminense. Então, de acordo com o GE, Diniz, de 51 anos, é o favorito para ser o novo técnico do Vasco. O Vasco tem que ter, na minha opinião, essa mesma consciência do Santos. Tomar cuidado com esse tipo de movimento. Porque ainda mais o Diniz, que tem um estilo muito específico de jogo, não é com qualquer elenco que isso vai dar certo. E também, até os jogadores pegarem o jeito do estilo de jogo dele, vai um tempo. E nisso o time pode acabar perdendo também. Não se esqueçam que ele já chegou a deixar o Fluminense em zona de rebaixamento, o Atlético Paranaense em zona de rebaixamento, justamente porque esse estilo de jogo dele, de querer ficar com a posse de bola, de querer que os goleiros saibam jogar com os pés, os zagueiros saiam com qualidade, é uma coisa muito 880. Indo para Minas, vamos atualizar a situação do atacante Dudu, de 33 anos. Dudu já não havia sido relacionado para o confronto contra o Vasco no final de semana, depois de entrar em rota de colisão com o técnico Leonardo Jardim. E agora a informação da Itatiaia é de que o Dudu foi também liberado momentaneamente dos treinamentos do Cruzeiro. E ele vai ficar afastado até que o clube decida o que vai fazer com ele. Se ele vai continuar, se ele vai ser reintegrado ou então até mesmo se ele vai ser negociado. Lembrando que o Dudu tem um alto salário no Cruzeiro e sua multa contratual hoje é de 60 milhões de reais. O que significa então que no fim das contas o Cruzeiro se meteu numa grande enrascada. Dudu tem contrato com o Cruzeiro até 2027, é dono de um dos maiores salários do elenco e na temporada tem apenas 2 gols marcados em 16 partidas. No futebol europeu, o Atlético de Madrid pode contratar para a próxima temporada um jogador que está em baixa no Liverpool. Esse jogador que está em baixa é o atacante uruguaio Darwin Núñez, e ele interessa ao treinador Diego Simeone para a temporada que vem. Segundo informação do jornal espanhol AS, o Simeone está acompanhando o momento do Darwin Núñez no Liverpool e com isso considera fazer uma proposta por ele para essa próxima temporada. Lembrando que o Darwin Núñez já tem um acordo com o Liverpool para ser negociado ao final
desse atual ciclo. Essa temporada foi uma temporada em que o Darwin Núñez perdeu a titularidade e quando entrou acabou desperdiçando muitas oportunidades. São 43 jogos na temporada com 7 gols marcados e 7 assistências. Sem contar que ele ficou ainda marcado negativamente por ter perdido um dos pênaltis que ajudou a eliminar o Liverpool contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. A tendência é que ele possa chegar no Atlético de Madrid, com apenas 25 anos ainda, para ser o substituto de Ángel Correa, que, ao que tudo indica, vai deixar a equipe do Atlético. Antes criticado no futebol brasileiro quando vestia a camisa do São Paulo, o meia Gabriel Sara pode se preparar para dar um grande salto na carreira. Como eu disse, ele foi revelado pelo tricolor, foi muito contestado no seu começo no clube e depois que foi para a Europa, deslanchou. Jogou muito bem na Inglaterra pelo Norwich City, na segunda divisão. Hoje está no Galatasaray da Turquia. Agora, a informação do jornalista André Hernan é que Gabriel Sara pode sair do futebol turco diretamente para o Manchester City de Pep Guardiola. O bom futebol que ele tem praticado na Turquia e que já vinha praticando também no Norwich, o colocaram na mira, no radar do Manchester City. E outra, o Guardiola gosta bem de jogadores com essas características do Sara, que podem fazer mais de uma função no campo. Ele está com 25 anos e tem contrato com o Galatasaray até 2029. São 41 jogos na temporada e 2 gols marcados, além de 9 passes para gols também. Poderemos ter mais um brasileiro jogando no Real Madrid a partir da próxima temporada. Então, além de Vini Júnior, Rodrigo, Endrick e Militão, pode chegar em breve ao Santiago Bernabéu o meio-campo Ederson, que está na Atalanta da Itália. Esse Ederson é aquele mesmo que no passado jogou no Corinthians, no Cruzeiro, no Fortaleza. Ele está muito bem lá na Atalanta e agora o Real Madrid pode pagar uma nota para poder contratá-lo. A informação é do jornal espanhol AS. O Real Madrid está preparando uma espécie de reformulação para a próxima temporada. Alguns jogadores que estão há mais tempo no clube podem acabar sendo negociados e com isso novas peças vão chegar. E o Ederson é um dos jogadores que o Real Madrid tem bastante interesse. Inclusive, nessa temporada, o Real Madrid enfrentou o Ederson na Liga dos Campeões, na vitória do Real Madrid sobre a Atalanta por 3-2. E naquele jogo, o Ederson deixou uma ótima impressão. Ele está com 25 anos e tem contrato com a equipe de Bérgamo até 2027. Totaliza na temporada 45 jogos, 5 gols marcados e 2 assistências. E, detalhe, a Atalanta está vendo o interesse do Real Madrid e vai buscar valorizar o seu jogador, natural. Estão pedindo 75 milhões de euros pela sua liberação. Agora, para fechar, quero falar do futuro do atacante Rodrigo. Isso porque foi divulgado pelo programa El Chiringuito, lá da Espanha, que o Real Madrid está disposto a negociar o Rodrigo para a próxima temporada. Como que isso poderia acontecer? O Real Madrid está disposto a liberar o Raio caso receba uma boa proposta, uma proposta tentadora. Nesses moldes, o Real Madrid topará fazer negócio. O Rodrigo ainda tem contrato com o Real Madrid até 2028, mas parece que não é mais considerado uma peça intocável no clube não. Ele vem agora de um momento em baixa na temporada. Em 2025, ele em 30 jogos, somando Real Madrid e Seleção Brasileira, tem apenas 6 gols marcados. E tem sido bastante contestado por não ter atuado bem nos jogos que custaram a eliminação do Real na Liga dos Campeões contra o Arsenal e também foi bem sumido no primeiro tempo da final da Copa do Rei contra o Barcelona. Com isso, seus dias no Bernabéu podem estar contados. E já tem um outro time interessado na sua contratação. Foi publicado pelo jornalista francês Pablo Galego que o Manchester City é o primeiro interessado na contratação do Rodrigo. O Guardiola já o queria no passado e segue com esse desejo, para fazer de Rodrigo a nova estrela do Manchester City ao lado do Erling Haaland. E teria até uma questão de posicionamento nessa história. Vocês sabem que o Rodrigo é ponta esquerda de origem, mas no Real Madrid joga na direita por conta do Vinícius Júnior. O Manchester City quer contratá-lo e quer colocá-lo exatamente na função que ele mais sabe jogar, que é na esquerda. Então, o futuro de Rodrigo certamente será um dos assuntos mais em alta da próxima janela de transferências. Vamos acompanhar. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários as opiniões de vocês sobre as notícias desse vídeo. Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais.
Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui. Valeu, falou e fui!